É, pessoal, parece que a forma de pagar a conta, as famosas e velhas propagandas estão de volta e parece que o ChatGPT vai ter propaganda também. Vamos dar uma olhada na World Labs da Fei Li, que está fazendo coisas maravilhosas com geração de mundos 3D a partir de fotos, e vamos dar uma olhada no Humi AI, que está fazendo geração de voz com todo tipo de expressão, muito mais refinada de tudo que já se viu até agora. Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que deixou seu like, um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse projeto de inteligência artificial, sempre lembrando que os membros têm acesso a um grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. Então vamos lá. Talvez vocês já estejam familiarizados com esse rostinho aqui da famosa Fei Li. É uma pesquisadora na área de inteligência artificial para visão computacional. Sempre que você vê o rostinho dela, você já sabe que vem coisa de processamento de imagem. Então, ó, a IA do World Labs pode gerar cenas 3D interativas a partir de uma única foto. Ou seja, mandou aquela fotinho ali, já vai gerar aquele vídeo. A World Labs, a startup fundada pela pioneira em IA Fei Li, revelou seu primeiro projeto, um sistema de IA que pode gerar cenas 3D semelhantes a videogames a partir de uma única imagem. Isso é maravilhoso, né, gente? Já de bater o olho aqui, já dá pra ver que isso aqui que ela tá fazendo é muito melhor que aquele Minecraft que a gente já viu. Muitos sistemas de IA podem transformar uma foto em modelos de ambientes 3D, mas as cenas do World Labs são únicas porque são interativas e modificáveis. Aí ela comenta aqui, ó, a nossa tecnologia permite que você entre em qualquer imagem e explore em 3D, escreveu World Labs em um post no blog. Além da imagem de entrada, tudo é gerado. Você só precisa mandar essa fotinho aqui e ela vai gerar todo o resto. Olha que massa isso aqui, ó. As cenas geradas por IA, que qualquer um com um teclado e um mouse podem explorar em uma demonstração no site da World Labs, parecem impressionantes, ainda que um pouco caricaturais. Elas são renderizadas ao vivo no navegador e têm uma camada controlável com uma profundidade de campo simulada ajustável. Então dá para controlar e dá para brincar, né? Quanto mais forte o efeito DOF, né, que é desse controle, mais desfocados os objetos de fundo aparecem. O sistema da World Labs é parte de uma categoria emergente de inteligência artificial que se chama modelos de mundo. Muitos desses modelos podem simular jogos em ambientes 3D, mas com problemas de artefatos e consistência. Por exemplo, o modelo de mundo de simulação de Minecraft da startup Descartes Oasis tem baixa resolução e rapidamente esquece o layout dos níveis. É exatamente isso que acontece, né, gente? Vamos lá dar uma jogadinha pra gente entender, ó. Vou dar um try aqui e a gente vai começar aqui a dar um start. Eu acho que nessa etapa aqui, nessa época agora, já ninguém mais está usando, deve ser super rápido para entrar. Ele tá dando um ETA aqui, que é a fila. Nosso loading aqui nessa fila, vamos ver se vai demorar muito. Aqui, ó, it's your turn. Essa fila aqui demorava horrores antes, mas agora tá bem rapidinho, ó. E você escolhe o mundo, você pode inclusive mandar uma foto de um mundo. Quer ver, ó, vamos fazer um teste aqui, vamos mandar essa aqui, ó, um print daquela jogada que eu fiz no vídeo que eu falo sobre Minecraft, como colocar bots. Então eu mandei aqui, ó, isso aqui é uma tela do jogo mesmo jogando. Vamos lá, begin the journey. Olha lá. Então, gente, isso aqui que acontece, ó. Eu tô jogando, isso aqui eu tô jogando. Eu coloquei aqui, mandei, ó, tô usando o mouse, tô mexendo aqui, tô jogando. Então, ó, o que acontece? Se eu virar pra direita aqui, ó, tá vendo que o MG tá escrito lá, na inteligência 1000 grau tá escrito ali. Se eu virar o mouse pra cá e voltar, o que vocês acham? Vocês acham que o MG vai estar ali? Não vai estar, já sumiu, ó, desapareceu, porque não é consistente. E olha a qualidade dessa imagem, é horripilante. Uma das coisas mais divertidas de jogar nesses simuladores, se você não jogou, recomendo que você jogue, é que eles parecem um sonho em que as coisas vão sendo criadas conforme elas vão acontecendo. Ó, você vai mexendo, o que aparece na tela ele meio que começa a criar em cima daquilo. Tem uma montanha ali, ele gera a montanha, faz tudo, mas a qualidade disso aqui é horripilantemente ruim, né? Você dá pra perceber que o negócio não tá legal, tá esquisitão. Mas de qualquer forma, é isso aqui, ó, Minecraft. Ó, e conforme as coisas a gente vai andando, ó, as telas, os efeitos, as coisas que vão acontecendo coisas absurdas. Aquilo ali é uma vaca, por exemplo. Que vaca mais horrível, né? Tá horripilante isso aqui. Bom, isso aqui é um exemplo daquilo que ele tá falando para não se fazer. Vamos sair do nosso jogo aqui. Então é disso que ele tá falando, ó. Por exemplo, o modelo de mundo de simulação de Minecraft da startup Descartes Oasis tem baixa resolução e rapidamente esquece o layout dos níveis. Realmente ele vai se perdendo ali. Virou ali, você já se perde. Em contraste, a abordagem da World Labs garante que as cenas permanecem as mesmas depois de geradas e que obedeçam leis básicas da física, o que significa que tem uma sensação de solidez e profundidade. O sistema do World
World Labs também pode aplicar efeitos interativos e animações às cenas, como alterar a cor dos objetos e iluminar cenários dinamicamente. E aqui é uma cena gerada. E aqui, gente, ó, eu tô aqui agora no site da World Labs e a gente pode escolher aqui. Tem algumas coisas que já estão pré-definidas, né? Alguns cenários que já estão pré-definidos. Então agora, no momento, a gente vai usar aquilo que eles estão fornecendo. Vou usar esse aqui mesmo, que parece ser interessante, ó. Eu tô controlando isso aqui. Tentei colocar para a esquerda aqui, ele tá falando out of bounds, fora dos limites. Então ele dá alguns limites, ó. Ele dá algumas coisas, ele fala clica e arrasta para conseguir ver. Então, ó, tá vendo, ó? Eu olhei para cá, eu tô voltando para lá. Tá vendo? A fontezinha continua ali. Ela não desapareceu. As coisas continuam ali. Eu não consigo andar muito para frente, ó. Eu fui para frente, mas ele já me dá um out of bounds. Eu consigo andar bem pouquinho, ó, para frente e para trás. Eu tô meio que preso num quadradinho virtual em que ele permite que eu faça algumas coisas e não faça outras. Ó, vamos jogar nesse outro aqui, ó. Então, o que eles estão falando? Esse cenário aqui tá sendo gerado agora. Talvez se você jogar, ou talvez se eu atualizar aqui e vir para a mesma tela, não vai ter essa porta aqui. Ou vai ter alguma porta diferente. Uma boa pergunta, hein? Vamos tirar um print ali, ó. Pera aí, ó. Essa aqui é a foto, né? Essa aqui é a foto original. Vamos fazer um teste aqui, um teste de consistência. Eu vou bater um print aqui, vou começar de novo. Vamos para esse aqui e vamos voltar para lá. Começamos de novo. Ó, foi para esse aqui, mas eu quero voltar para esse. Pera aí. Ele bugou. Olha lá, vamos voltar. Voltamos para cá. A imagem que eu vi foi essa, ó. Vamos ver se ela vai aparecer essa mesma imagem de novo. Se aparecer a mesma imagem igualzinha, aí ele não tá gerando, né? É uma geração que foi feita em algum outro lugar, ela já tá pré-renderizada. A princípio, pelo que a gente tá vendo aqui, ela foi pré-renderizada. Não tem diferença não. Vocês estão vendo alguma diferença? Eu não tô. É a mesma coisa. E aqui ele tá falando assim, abaixo a gente tem modelos 3D gerados com imagens fantásticas, com fotos do dia a dia. Então, de certa forma, pelo que eu entendi, ele vai meio que renderizar ali, vai ficar pré-renderizado. Mas aqui ele fala assim, ó, que ele pode alterar a cor dos objetos e iluminar cenários dinamicamente. Então, talvez algumas coisas só que ele mexe por enquanto. A maioria das ferramentas de IA generativas criam conteúdo 2D com imagens ou vídeos, escreveu World Labs. A geração em 3D, em vez disso, melhora o controle e a consistência. Isso mudará a forma como fazemos filmes, jogos, simuladores e outras manifestações digitais do nosso mundo físico. Perfeito, porque quando fica consistente, quando você faz uma geração consistente, aí você já consegue fazer um jogo que você pode jogar depois, você pode criar o seu próprio jogo ali, colocar os personagens, mudar o cenário, fazer um desenho para criar um cenário para o teu jogo. É isso que nós queremos. E isso é maravilhoso. Estamos aguardando isso cair nas nossas mãos para a gente fazer os testes com as imagens que a gente mesmo fez. Próxima notícia. O Realme lança Voice Control, permitindo que usuários e desenvolvedores criem vozes de IA personalizadas. Isso aqui é demais, hein, ó. A Realme AI, startup especializada em interfaces de voz emocionalmente inteligentes, lançou o Voice Control, um recurso experimental que capacita desenvolvedores e usuários a criar vozes de IA personalizadas por meio de modulação precisa de características vocais, sem necessidade de codificação, engenharia de prompts de IA ou habilidades de design de som. É isso que a gente mais quer nessa vida, né, gente? É isso que a gente mais quer, ó. Indo além das vozes de IA pré-definidas em direção a soluções personalizadas sob medida. É isso que a gente quer, ó. Se vai ser masculino, se vai ser feminino. Assertividade, né? A firmeza da voz entre a tímida e a ousada. Se você vai falar assim, eu acho que a voz é meio tímida. Ou se você vai falar que a voz é meio ousada, que você fala com um pouquinho mais de força. Flutuabilidade, a densidade da voz. Confiança, entusiasmo, normalidade, relaxamento, suavidade, tepidez, estreitamento e outras coisas. Esta ferramenta sem código permite que os usuários ajustem atributos de voz em tempo real por meio de controles deslizantes virtual na tela. Atualmente está disponível no Playground virtual do Realme, que requer uma inscrição gratuita do usuário para acessar. E quando a gente fica sabendo isso, o que a gente faz? A gente já clica lá para fazer o nosso cadastrão. E aí, ó, já estou usando pela primeira vez, gente. Estou desbravando aqui esse negócio. O que eu acho que é mais fundamental quando a gente começa a mexer numa voz é descobrir se ela vai gerar voz em português ou se ela vai só gerar voz em inglês, que é o normal, né? A gente fica sempre perdido ali. Eles falaram aqui que no Playground eu consigo fazer um teste. Vamos ver. Oi, tudo bem? Sounds like you've got a busy day ahead. Now, banking can feel like a chore, but why not make it a little more fun? Maybe try finding a bank that offers a cool app or has some unique services. Or hey, if you're feeling adventurous, why not take a quick coffee break and swing by? Banking doesn't have to be boring. Let's shake things up. Pera aí que eu falei um oi, tudo bem? E ele falou way to the bank. Por quê? Porque a gente já sabe, gente, essas ferramentas aqui, elas são feitas todas em inglês. Nem adianta. E aí ele falou que eu tô com um pouco de raiva, tô com sofrimento e ansiedade na voz. E aí ele começou a responder relativo a isso aqui, ó. Uber, way to the bank. A caminho do banco, né? E aí o assistente começa a falar assim, ó. Parece que você terá um dia agitado pela frente, porque ele tá meio que analisando aqui os sentimentos que ele detectou na minha voz. Você sabe fazer operações bancárias? Pode parecer uma tarefa árdua, mas por que não torná-las um pouco mais divertidas? E toda essa interação aqui, ó, aconteceu por conta disso que eu falei. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tem alguns presets, algumas vozes que já são pré-definidas. Mas ele permite aqui, ó, que você faça a custom, que é experimental. E ele também deixa você definir aqui qual modelo que você está usando aqui,
aqui, ó, que interessante. Eu vou usar esse Hume mesmo, que acho que é quem tá respondendo as perguntas. Mas vamos ver o que acontece se a gente fosse criar um. Eu vou fazer o Bob aqui, a voz base aqui ele pode escolher, mas a princípio eu não consigo ouvir, então não fica muito bom. Em geral eles permitem que você ouça um pouco a voz, mas ele disse é mais masculina, mais feminina, e as opções é ou vem pra cá, ou fica no meio, ou vai mais pra feminina. Então vou colocar mais masculina. O que é bio? Nossa, flutuabilidade. Pode ficar no meio. O entusiasmo, você pode ser bem entusiasmado, bastante relaxado, você pode colocar no meio aqui, 50%. Tepidity, não sei. Tepidez, não faço a menor ideia do que é isso. Tepid, vigoroso, não sei. Vai ser vigoroso. Assertividade, se vai ser tímido ou vai ser bold, não sei a tradução de bold não. Audacioso. Confiante, nasalidade não, é clear. Tem um pouquinho na verdade, vai. 11. Suavidade ou staccato, vai ficar no meio esse, com bastante respiração, ou não, isso vai ficar no meio também. Daí ele faz um voice sample aqui. Hello, I'm your friendly neighborhood AI with a knack for emotional intelligence. What's on your mind today? Então essa foi a voz que ele gerou. Esse é o Bob. Ó, tem a voz Bob aqui agora. E aqui tá selecionado porque ele vai usar a voz do Bob. Vamos começar a call de novo. Hello, how are you doing? I'm doing great. Thanks for asking. I'm always excited to chat with new friends. So what's on your mind today? I'm all ears. E aí, agora a conversa ficou menos de maluco, né? Porque eu perguntei como é que você tá. E aí ele falou assim, pô, tô bem, né? Obrigado por perguntar. Eu tô bem feliz por fazer um chat com amigos novos e tal. E o que você tem em mente hoje? Eu sou todo ouvidos. E aqui ele já começou a traduzir como interesse, surpresa positiva e um pouquinho de confusão, 0,27 de confusão. Esquisito, né? Bom, vocês entenderam, né? Isso aqui demora um pouco, talvez, para chegar em português, mas eu tenho certeza que um dia no futuro isso aqui vai funcionar. Isso é uma grande sacanagem. Como a gente deixou por Estados Unidos fazer as coisas que a gente usa, vamos ser sinceros, se a gente não se mexe, a gente fica na mão dos outros. Então a gente delegou para os Estados Unidos e as pessoas de outros países fazerem essas coisas. Então não tem o que reclamar. Ou a gente levanta a cabeça e faz aqui essas coisas, ou tem que ficar aceitando o que vem lá de fora. Próxima notícia. Anúncios podem estar chegando ao ChatGPT, apesar de Sam Altman não ser fã. É, cara, o Sam Altman pode não ser fã, mas todo mundo tá falando que a conta não fecha, né? A OpenAI está brincando com uma mudança para anúncios de acordo com o Financial Times. A CFO, Sarah Fryer, disse ao jornal que está avaliando o modelo de negócios de anúncios com planos de ser cuidadosa sobre quando e onde os anúncios aparecem. Em uma declaração subsequente, Fryer enfatizou que não tem nenhum plano ativo para buscar publicidade, mas parece claro que a ideia está na mesa. É, gente, porque tá todo mundo falando que eles estão gastando demais, que eles estão juntando dinheiro demais, estão investindo dinheiro demais, vão gerar energia demais, e a conta não tá fechando porque não tem absolutamente nada no mundo que gere um impacto tão grande quanto o tanto de investimento que está sendo feito, e por isso que muita gente está falando que é uma bolha que está prestes a estourar. E aqui ó, ele fala o seguinte, ó, a reportagem do FT destacou uma recente contratação de alto perfil para anúncios, que é essa pessoa aqui com esse nome super confuso, que ele é ex da Google, mas que pelo tom da notícia, ele é um especialista em anúncios. O criador do ChatGPT até agora tem contado com assinaturas para dar suporte ao desenvolvimento de suas ferramentas de IA generativas, mas o custo de fazer e servir esses modelos é assustadoramente alto e há apenas alguns bilhões de dólares que os investidores podem estar dispostos a desembolsar. Aliás, investidor nunca quer desembolsar nada, eles estão lá para receber. Enquanto tá nessa confusão que ninguém sabe aonde vai chegar, se vai ter EDI, se não vai ter, todo mundo tá pondo dinheiro feliz ali na esperança que vai ter uma EDI em 2026, 2025, 2027, cada um diz uma data, mas ninguém sabe isso ao certo. Ainda assim, a mudança parece desconfortável para o fundador da OpenAI, Sam Altman, em um bate-papo recente na Harvard Business School, depois de ser questionado se a empresa poderia adotar anúncios para ampliar as opções de acesso, ele disse que seria um último recurso. Não estou dizendo que a OpenAI nunca consideraria anúncio, mas não gosto deles em geral e acho que anúncios mais IA são meio que unicamente perturbadores para mim. Eu honestamente acho que ele está dizendo isso só para tentar ficar do lado das pessoas e mostrar que ele é uma pessoa boazinha que não quer colocar anúncio. Mas até hoje ninguém criou outro tipo de negócio que não seja vender alguma coisa e anunciar alguma coisa enquanto você traz uma ferramenta que dá algum tipo de serviço, que oferece alguma outra possibilidade. Principalmente porque a maioria das pessoas que assistem meu canal é bem normal eles perguntarem onde que tem uma função grátis, como é que acessa gratuito. A gente já sabe que o mercado de pessoas que buscam por ferramentas gratuitas é gigantesco e que essas pessoas já estão há muito tempo trabalhando nessa ideia de pagar com dados, acessando as coisas, fornecendo informações para essas empresas e como troca recebendo anúncios de produtos que elas eventualmente vão consumir. Tem gente que detesta essa ideia, acha que isso daí é roubar informação e que isso não deveria ser feito e que deveria ter privacidade e isso e aquilo. Eu concordo demais. A questão da privacidade é absurdamente importante. Essas empresas sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo, sabem mais do que as pessoas que a gente está conversando no dia a dia. Eles sabem muito mais do que muitos governos sobre a gente. E hoje em dia, o mais longe que a gente consegue ir é bloquear cookies, que é uma forma bastante
suficiente de se proteger. O que você acha? Deixa nos comentários aqui embaixo, eu quero saber. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa aquele like, valeu! Peraí. Eu ia parar por aqui, mas eu fiz um teste no Suno e deu super certo e eu queria mostrar o que foi que eu fiz. Bom, basicamente o que eu queria fazer era uma trilha sonora para a abertura do canal. E aí eu fui no Suno e fiquei gerando um monte de áudios, um monte de música e nenhuma delas estava me agradando. Mas daí eu pensei, e se eu gravasse com a voz mesmo? Uma bateria, alguma coisa, alguma harmonia assim? E mandasse pro Suno e vesse o que ele ia gerar. O resultado foi isso aqui. Essa foi a gravação. E aí eu entrei no Suno, vim aqui ó, no Upload Áudio e mandei aqui ó, exatamente o arquivinho que eu gravei ó. Beleza, e olha só o que ele gerou para nós. Com viradinha e tudo. E aí, se você achou essa meio lenta, daí ele fez essa outra um pouquinho mais rápida, que começou um pouco descompassada, mas que pro meio e pro fim ficou excelente. Lá no fundo você vai ouvir aquela harmoniazinha que eu tinha montado. Olha, ele vai voltar, hein? Ó, o solinho, abaixou a música, abaixou a bateria, ficou só ali um solinho fazendo. Olha lá, hein? Vamos ver se volta. Então, gente, é isso aí. A gente tá nesse mundo moderno, a gente não precisa nem mais saber compor, nem precisa se preocupar tanto. Você explica pro chatbot o que você quer, canta uma musiquinha bem mal cantada e ele vai inventar pra você todo o resto. E é isso aí, mundo moderno, vamos lá!